São 3 recursos que eu vou mostrar para vocês hoje. Um é o Informed, que é esse recurso que nós vamos fazer só um período de teste. O segundo recurso é o catálogo online. E depois eu vou falar com vocês sobre a biblioteca virtual, a biblioteca de livros eletrônicos. E não tem como falar sobre a biblioteca virtual sem falar com vocês sobre o catálogo, sobre o Pérgamo. Tá tudo certo, está compartilhando. Tá tudo certo. Então, tá. Então, essa aba aqui mostra para vocês a página inicial da plataforma Informed. A plataforma Informed, ela é uma plataforma diferente da plataforma que eu vou trabalhar com vocês hoje, que é específica para livros virtuais. Essa plataforma é uma plataforma que reúne conteúdos diversos relacionados à medicina. Então, vocês podem encontrar aqui pesquisa por CID, tratamentos para diversos tipos de doença e para diversos assuntos, mesmo que não seja específico de uma doença. Deixa eu trocar aqui. A tela. Nessa apresentação inicial, vocês viram o site. Eu vou mostrar para vocês agora essa página aqui e vou compartilhar com vocês lá no chat. Quem tiver interesse, pode acessar. Já está aqui no chat. O link para se cadastrar na plataforma. Vocês vão ver que precisam inserir alguns dados, é normal. E aí vocês podem inserir na plataforma os dados de vocês, e a partir do momento que vocês confirmarem no e-mail, por favor, tenham cuidado de não digitar lá no cadastro o e-mail errado de vocês, tá? Porque vocês precisam recuperar o cadastro de vocês lá no e-mail e confirmar para vocês conseguirem acessar a plataforma. Então, Informed, pronto. O link para cadastro no Informed. Esse é o primeiro recurso que eu quero mostrar para vocês. A partir do momento que vocês confirmarem o cadastro, vocês podem acessar por 60 dias todo o material que estiver lá. Talvez para vocês não seja tão interessante, mas se vocês quiserem recomendar para algum colega que vocês sabem que é da área da saúde, inclusive para os seus alunos, fiquem à vontade, vocês estão sabendo em primeira mão, a partir de hoje à tarde a gente vai começar a divulgar nas redes sociais da universidade, tá? Lembrando, então, que é um trial de 60 dias, o link está lá no chat, vocês podem acessar. Agora, saindo da Informed, que é essa plataforma de... Sim. Uma dúvida, por que esse prazo específico? O que acontece depois dele? Sim, entendi. O que está acontecendo agora no período do coronavírus, no período da pandemia, é que vários fornecedores de recursos voltados para a saúde estão liberando trials, são testes de suas plataformas, de seus conteúdos, de seus serviços, para universidades, para institutos de saúde ou para qualquer outro órgão que tenha alguma vinculação com pesquisa em saúde. E aí eles disponibilizam esses testes de 60 dias. Então, a Informed não é uma plataforma que a universidade está contratando, diferente da minha biblioteca. Ela é é como se fosse um bônus, como se fosse um experimento proposto pela Informed para a universidade. Então, a própria Informed especifica o prazo que você pode fazer o cadastro e ter acesso à plataforma, e a partir do encerramento desse prazo, vocês teriam 2 opções. Uma opção é a universidade fazer aquisição, se for de interesse da universidade, ou o próprio docente ou discente fazer a assinatura individual. Tá? Mas isso não é obrigatório, vocês têm à disposição a plataforma apenas para fazer o teste. Então, o trial é isso, um período de teste da plataforma. E nesse período de teste, vocês têm acesso a todo o conteúdo que eles disponibilizam, tá bom? Então, a Informed é isso.
O outro recurso que eu vou apresentar para vocês é o catálogo online. Deixa eu ver como é que estão aqui as telas. E aí, eu vou compartilhar com vocês, primeiro, o mais importante. Deixa eu só achar aqui. Primeiro, eu vou compartilhar com vocês a tela do site da universidade, onde vocês podem consultar informações relacionadas ao catálogo online. Por que é importante vocês saberem isso? Porque muitas vezes a pessoa esquece o site ou precisa de um manual que explique como fazer uso da ferramenta e não sabe onde conseguir informação. Então, no site da universidade, vocês podem acessar aqui no cantinho superior direito a opção Bibliotecas. Tem várias informações que pode até ser interessante para vocês depois olharem, mas aqui no menu à esquerda, vocês têm a opção Catálogo Online. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper, porque às vezes eu me empolgo. Tá bom? E aí, tendo a opção Catálogo Online, vocês conseguem acessar o link para o catálogo clicando na imagem Consulta ao Acervo Pérgamo, ou vocês conseguem acessar também o manual do usuário. E esse manual é interessante porque aqui vocês conseguem entender como fazer acesso ao Pérgamo, ao catálogo propriamente dito, e também à biblioteca virtual, a minha biblioteca, certo? Então, deixa só eu fazer um panorama aqui do manual para vocês. Esse manual, ele foi publicado e pensado para um atendimento presencial. Então, algumas coisas vocês podem consultar e entender que precisam ir à biblioteca, mas, na verdade, todo atendimento pode ser feito por meio dos e-mails das bibliotecas, vocês não precisariam ir até lá. No final, vai ter o endereço tudo certinho para vocês. Teria, né, se eu tivesse o PowerPoint, acabei de me esquecer, mas eu vou postar lá também os e-mails das bibliotecas para vocês terem no chat. Então, tem aqui no manual um passo a passo para vocês fazerem acesso, mas eu vou fazer esse passo a passo com vocês, então eu não vou mostrar para vocês o documento todinho. Clicando aqui em Consulta ao Acervo, vocês são direcionados para a página do catálogo. Então, agora eu vou trabalhar com vocês propriamente o catálogo, como fazer acesso ao catálogo, como usar os recursos do catálogo. Essa é a página inicial, e aí vocês têm a opção de fazer um login, e vocês têm a opção de consulta. Vai depender do que vocês pretendem inicialmente. Se vocês querem apenas fazer uma consulta e não tem nenhuma configuração específica do registro do usuário de vocês para salvar, então vocês só precisam digitar o termo, porém, eu oriento que, para acessar os livros eletrônicos, vocês tenham alguns cuidados. Eu vou primeiro fazer uma busca aleatória. Alguém quer sugerir algum termo para fazer busca aqui no chat? Sim, eu quero. Microbiologia. Então, vamos lá. Eu comecei a fazer aqui enquanto você falava e tive dúvidas, então já vou tirar as minhas dúvidas. Ótimo. Melhor ainda. Então, ele começa a carregar. Então, se vocês estiverem acompanhando tudo certinho, vocês estão vendo que existe um carregamento enorme acontecendo. Então, ele vai recuperar aqui algumas coisas. O que vocês precisam entender nesse catálogo? Vocês precisam entender, primeiro, o que vocês estão querendo. Eu estou querendo um livro impresso ou eu estou querendo um livro eletrônico? Vamos supor que, inicialmente, vocês estejam querendo um livro impresso. Como eu consigo diferenciar logo assim, visualmente, sem precisar ler nada? Os livros impressos, eles estão com a imagem de suas capas. Quando eu vejo um livro como esse, por exemplo, Biofilmes, Biotecnologia Industrial, eu estou vendo livros que estão presentes no acervo impresso de alguma biblioteca, não necessariamente de todas.
E eu vou saber qual a biblioteca a partir do momento que eu entender a sigla dela aqui. Biblioteca do Jorge Amado, ou, por exemplo, o livro aqui, Biotecnologia Industrial, que tem na Biblioteca de Porto de Teixeira e na Biblioteca de Itabuna, certo? Então, Biblioteca do Sosígenes Costa, do Paulo Freire e do Jorge Amado. Isso ele vai trazer para vocês. Mas a gente está querendo trabalhar apenas com livros eletrônicos. Como é que eu faço para receber apenas uma pesquisa com resultado de livros eletrônicos? Eu preciso fazer filtros. E eu prefiro sempre indicar a vocês os usos dos filtros para que vocês consigam ter resultados mais rápidos e mais próximos daquilo que vocês estão interessados. Vocês, vamos supor que você, Val, esteja interessado em livros de microbiologia que estejam disponíveis apenas no formato eletrônico. A minha sugestão é que vocês comecem uma busca. Vamos supor que você entende que esse livro tem no título a palavra microbiologia, ou você quer isso. Então, você seleciona um filtro para que sejam listados apenas os livros com microbiologia no título, e você seleciona um outro filtro aqui do lado, chamado tipo de obra. Ele vai abrir uma lista de opções, e aqui uma das opções é livro eletrônico. Selecionei, aqui ele já vai mostrar que tem um item selecionado, e quando eu pesquisar novamente, eu preciso esperar um tempo. Ele já filtrou e já me deu aqui tudo que é livro eletrônico. Então, vocês vão reparar que, diferente dos livros impressos, o livro eletrônico ele vai sempre ficar acompanhado desse ícone online com cadeado. Certo? Até aqui tudo bem? Sim, Raquel, tá tranquilo. Raquel, como é que você chega na página de pesquisa? Então, voltando à página de pesquisa, eu vou aproveitar para compartilhar com vocês dois links. Deixa eu colocar aqui no chat. Vou colocar aqui no chat para vocês. Esse é o link para acesso ao catálogo, mas se vocês digitarem acervo.ufsb.edu.br no navegador, vocês conseguem acessar, tá? Não precisa de tudo isso que vocês estão vendo. Se você digitar acervo.ufsb.edu.br, você já consegue acessar. Ele veio com todas essas informações porque eu acabei de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas acervo.fsb.edu.br já é o endereço do catálogo, e vocês vão conseguir acessar também, por exemplo, deixa eu voltar aqui, depois a gente volta ao catálogo. Vocês conseguem acessar pelo site. Então, o FSB entrou no site, /bibliotecas, /catálogo online, clicou nesse ícone aqui, vocês já conseguem acessar. Ou digitando, então, quando eu clico, cheguei ao catálogo. Certo, Gabriela? Ok, já entrei, obrigada. E aí, por exemplo, vamos supor que vocês primeiro quiseram consultar o manual do usuário para saber como funciona, ainda lá no site da UFSB. Eu quero ver como o manual do usuário funciona. Aqui também tem um link para vocês acessarem. Quando chegar no momento exato em que ele vai falar do acesso, aqui, tá vendo? Ele já te dá o link para você acessar. Ou deveria dar. Não sei por que não quer ir. Mas tem o endereço, acervo.fsb.edu.br, como eu falei com vocês. Sugiro que vocês já salvem como favorito no computador, para que vocês tenham facilidade de acessar. Saindo do manual, voltando para o site da universidade, para a página do Sistema de Bibliotecas, e acessando novamente o catálogo online, fazendo a mesma pesquisa que a Val sugeriu. Microbiologia é um termo que eu quero que tenha no título apenas, e que eu quero que resulte apenas em livros eletrônicos. Vou pesquisar novamente.
Se alguém tiver já alguma dúvida, pode me interromper e ir falando, tá? Porque a apresentação é basicamente isso aqui. Então, eu tenho aqui os livros eletrônicos para o termo microbiologia. 15 resultados. Por que 15 resultados? Porque eu pedi apenas títulos que tenham essa palavra no título. Se eu quiser, por exemplo, tudo que tem a ver com microbiologia, eu coloco na opção busca por livre, e aí ele vai pesquisar no título, no assunto, se tiver uma coleção cujo nome tem a palavra microbiologia, ele vai pesquisar tudo, e de 15 resultados nós fomos para 34 apenas de títulos eletrônicos, tá? Tudo isso aqui é título eletrônico. Eu quero trabalhar com esse título. Quem é que fornece esse título para o FSB? O fornecedor Minha Biblioteca. Então, quando eu falo a UFSB trabalha com Minha Biblioteca, quer dizer que a UFSB trabalha com uma plataforma de livros eletrônicos que disponibiliza hoje aproximadamente entre 7 mil títulos de livros. Acredito que já até superou isso, mas vou manter no nível dos 7 mil títulos de livros em todas as áreas do conhecimento. Mas não confundam todas as áreas do conhecimento com todas as editoras. A Minha Biblioteca é uma empresa que ela tem um contrato para distribuição dos livros eletrônicos de algumas editoras e de alguns selos editoriais. Se eu não estou enganada, são 12 editoras e 15 selos editoriais, mas se não for exatamente isso, é um número muito próximo. Então, isso limita, porque pode ser que você tenha em sua bibliografia, na bibliografia do componente que você está ofertando, um título de uma editora com a qual a Minha Biblioteca não tenha um contrato de distribuição de livro eletrônico. Então, você possivelmente não vai encontrar esse material nesse acervo virtual, tá? São situações que podem acontecer. Então, quais selos editoriais possivelmente você vai encontrar? Selos editoriais da Manoli, selos editoriais, editoras ou selos editoriais do Grupo Gen, Artimed, Grupo A, Atlas, que mais? Não consigo me lembrar agora de cabeça. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma página da Minha Biblioteca. Então, assim, tem diversos selos editoriais, mas não todos. Tem diversas editoras, mas não todas. Por exemplo, livros da Zahar, vocês vão encontrar aqui. Livros da Cengage Learning, vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar livros do grupo... Livros da Guanabara Kugan, vão encontrar livros... O que mais? Da editora Érica, livros na área de direito, livros da Saraiva, propriamente dito, porque também estão vinculados à Minha Biblioteca. Então, vocês vão encontrar diversidade de títulos em áreas do conhecimento, em assuntos, mas não exatamente todas as editoras. A Lidiane me perguntou lá no chat se nós temos uma lista das editoras. E sobre a atualização. A lista das editoras, vocês podem consultar. A gente até tem uma lista das editoras, sim. Eu só não posso te dizer que ela está atualizada, mas a gente tem. Inclusive, a gente tem uma lista de todos os títulos que a Minha Biblioteca compartilha com seus usuários, e vocês podem solicitar também por e-mail para eles. Vou compartilhar com vocês. Cadê? Eu vou sair um instante do catálogo, eu vou voltar ao catálogo daqui a pouco, só para mostrar como é que você acessa o livro eletrônico, mas eu preciso compartilhar com vocês rapidamente, e eu não sei nem quanto tempo eu já estou falando. Eu me empolgo, gente. Já está mais ou menos no prazo, tá? Então... Estou quase terminando. A Val tem uma pergunta, Val tem uma dúvida instrumental também. Tá, vou compartilhar então com vocês a tela da Minha Biblioteca, porque eu preciso que vocês conheçam ela e vocês conheçam a opção, a central de ajuda aqui do lado. Então, tem várias informações aqui, mas a central de ajuda é muito importante para vocês. Porque aqui vocês têm acesso a tutoriais e a informações específicas para os usuários do sistema. O que eu vou mostrar para vocês agora é como vocês, usuários da UFSB, fazem acesso à minha biblioteca. Mas aqui vocês encontram
todos os recursos explicados, detalhe por detalhe, tá bom? Deixa eu encerrar essa apresentação, essa tela, e vou voltar aqui para a tela do catálogo, para a gente mostrar lá como funciona. Aqui no chat eu vou colocar para vocês o link para vocês acessarem o suporte da minha biblioteca e conhecerem como funcionam cada funcionalidade mesmo lá dentro. Vou mostrar agora como acesso o livro eletrônico e eu volto para responder as dúvidas de Val e ainda tirar dúvidas sobre a atualização que postaram lá no chat. Então, tenho aqui o resultado do livro eletrônico, cliquei no ícone, fiz o meu login com a senha que vocês têm que cadastrar na biblioteca, ou para quem não cadastrou na biblioteca, deixa eu ver se eu acertei aqui enquanto eu falava. Quem não cadastrou ainda na biblioteca, está com o cadastro atualizado e foi devidamente importado no sistema, são os 8 primeiros dígitos do seu CPF. Então, vocês são docentes. Vocês, para acessarem, vocês precisam inserir a matrícula SIAP de vocês, como eu fiz. Eu não sei se vocês repararam, mas eu inseri ali o meu SIAP. E deixa eu ver se abriu. Acho que essa tela não está compartilhando com vocês, tá? Sim. Que bom, está. Então, vocês conseguem visualizar o livro comigo? Antibióticos em endodontia? Eu abri aleatoriamente. Não está aparecendo, não. Não dá não. Não. Eu falar. Agora sim. Tá. Agora apareceu, tá. Então, o livro abriu aqui para mim. Ele vai sempre abrir uma outra janela. Eu nem observei qual livro eu estava escolhendo lá para abrir aleatório. Então, essa é a visão da plataforma quando vocês abrem um determinado livro. Eu já estou dentro da plataforma, quero ver outro livro sobre microbiologia. Venho numa casinha que fica aqui, sempre do lado esquerdo vai ter um menu de opções ao lado. Aparece para vocês os últimos livros que vocês visualizaram. Então, esses livros aqui que vocês estão vendo são os livros que eu visualizei nas minhas buscas. E aí eu vou digitar aqui um termo na caixinha de busca. Vou dar Enter e ele começa a carregar para mim vários títulos relacionados ao termo que eu carreguei, e eu posso abrir todos eles. Tudo que vocês estão vendo aqui nessa tela que eu estou rolando, vocês podem acessar. Certo? Um livro que é, por exemplo, esse livro e esse aqui também do Brook, eu tenho na biblioteca na versão impressa. Então, abri aqui. Pronto. Daqui a pouco o livro abre para eu acessar. E aqui do ladinho tem a opção para passar a página, tem acesso a todo o livro. Então, vamos às dúvidas. Val, tem uma dúvida prática, Val? Na verdade, você respondeu todas as minhas dúvidas, porque eu não consegui abrir, eu não sabia se eu conseguia abrir, como é que eu conseguia visualizar, o que era o cadeadinho, como é que eu pegava a minha senha. Você respondeu tudo, obrigada. Sim. Raquel. Então, eu vou colocar aqui para vocês, enquanto eu vou dando uma olhada no chat, os e-mails das bibliotecas. Então, biblioteca.cja@ufsb.edu.br para quem é do CJA. biblioteca.cpf@ufsb.edu.br para quem for do CPF. E acho que vocês vão adivinhar, biblioteca.csc@ufsb.edu.br para quem for do CSC. E se eu digitei errado, por favor, me perdoem, mas é biblioteca. A sigla do seu campus, @ufsb.edu.br, porque são e-mails institucionais. Então, deixa só eu finalizar aqui com as dúvidas. A lista de editoras, então, nós temos uma planilha com essa lista. Os livros são atualizados, sim, inclusive aqui, quando você abre o livro,
você pode vir até em meus livros, e aí aqui você tem a opção ferramentas e clicar em atualizar a biblioteca. Isso aqui te dá a opção de, no geral, no comecinho do mês, você consegue visualizar todos os novos livros que entraram na plataforma, tá bem? Com relação à atualização na editora, aí eu já não tenho como afirmar, porque depende muito do processo editorial de cada livro. Então, pode ser que o livro saia atualizado primeiro na versão digital do que na versão impressa, tá? Porque talvez seja mais fácil, mas isso depende muito do editor, não depende da minha biblioteca. E outra coisa, depende também de questões de direitos autorais. Se a minha biblioteca tiver o direito de reprodução desse livro na versão eletrônica e atualizado, talvez sim ele seja atualizado mais rápido. Tem as questões legais também. Outra dúvida, existe algum modo de os livros ficarem disponíveis offline para os estudantes, algo como um aplicativo onde possam baixar os livros e acessar de seu PC mesmo sem internet? Lidiane, tem sim. A minha biblioteca tem um aplicativo chamado Bookshelf, que dá a opção de vocês acessarem online. Inclusive, quando vocês... Deixa eu só tirar aqui. Quando vocês acessarem esse link que eu coloquei no chat para suporte, vocês vão visualizar que aqui na central de ajuda tem a opção leitor online e leitor offline, que vai falar justamente sobre esse aplicativo, certo? Aqui, Jorge está tentando entrar, mas a senha aparece como inválida. Não lembro se já fiz a senha anteriormente. Então, você precisa, por favor, entrar em contato com a sua biblioteca, porque alguns professores podem ter algum tipo de mudança no seu cadastro, e quando houve a importação de dados do SIGA, né, do SIGA para o Pérgamo, houve alguma interferência. Então, a gente já teve casos de professor, por exemplo, que saiu do CPF e quando chegou no CJA não conseguia acessar o livro eletrônico por causa dessa alteração no cadastro dele. Então, precisa refazer a senha, a gente precisa conversar com a Protic, tá bom? Entre em contato com a biblioteca, Jorge. Você tem uma dúvida de Andréa, Raquel. Ela diz que conseguiu bloquear a senha de acesso ao Pérgamo. Como é que ela faz para desbloquear? Ela diz que antes isso era feito diretamente na biblioteca. Isso, ela pode mandar e-mail para a biblioteca do campus dela, que a gente está fazendo a atualização lá. Era para essa funcionalidade estar ativa direto no catálogo aqui. Deixa eu tentar compartilhar assim, a tela com vocês. Aqui, aqui, quando você fizesse login, nesse cantinho aqui, era para a opção esqueci minha senha, já está funcionando certinho, mas ainda não está funcionando. Eu estou tentando resolver com o pessoal da Protic isso aqui, vai ficar desativado por um tempo, mas vocês podem mandar o e-mail para a biblioteca de vocês, falando que vocês bloquearam a senha, a gente já até sabe o que é, e rapidinho faz a atualização, é coisa muito rápida. Tá bom? Eu deixei passar alguma coisa aqui. Tem algumas outras perguntinhas aqui. Lidiane pergunta se você poderia demonstrar o Bookshelf. Tá, Bookshelf, eu não consigo te demonstrar agora, Lidiane, porque eu ainda não acessei. Eu não tenho o aplicativo, então eu teria que baixar o aplicativo no celular e te mostrar. Você é de qual biblioteca? Você falou aqui que não conseguiu. O Bookshelf CSC, é um recurso novo, é por isso. Tanto que nem eu não usei ainda. Faz o seguinte, entre em contato comigo pelo e-mail da biblioteca do CJA, que eu vou te atender diretamente, a gente faz um teste antes de você começar a usar com seus alunos. Ival queria saber se existem tutoriais para o uso do Bookshelf, bem como o uso da biblioteca virtual.
Tá, existe o tutorial para uso, para o acesso, como eu falei, existe o manual para você acessar cadê? Deixa eu ver aqui. Existe aqui no site da UFSB, na guia, na opção Bibliotecas, existe a opção para você acessar o manual como usuário da UFSB. Então, o manual do usuário aqui, para você acessar como usuário da UFSB. Se você quer um tutorial direto da plataforma, você precisa acessar. Eu coloquei o link também lá no chat, tá, gente? Dá uma consulta o chat, lá vou colocar de novo. Esse link aqui, suporte minha biblioteca, aqui vocês conseguem visualizar, ó, tutorial leitor online e tutorial leitor offline, que é o tutorial que vai falar da Bookshelf. Ó, aplicativos de iOS, Android, se já baixei o aplicativo e cadastrei minha conta, entrei no meu aplicativo. Agora também, eu vou testar o Bookshelf para ver como é que tá, mas vocês conseguem acessar pelo celular direto no catálogo online, tá? Acessei o catálogo online pelo celular, eu consigo, do mesmo jeito que eu acessei no computador, eu consigo acessar o livro, consigo visualizar no celular, consigo visualizar no notebook, no tablet, independe da ferramenta que você está usando, você consegue acessar, sim, o catálogo online, por meio do catálogo online, acessar o livro, tá? Eu preciso testar primeiro o Bookshelf para ver como é que está o funcionamento, porque realmente esse eu não testei ainda, mas dá para acessar. Tá. Você fez isso, mas à época disseram que nossa instituição não tinha adquirido essa funcionalidade offline. Quando a gente adquiriu a biblioteca, não tinha a opção de Bookshelf, não tinha a opção de offline, tá? Então, pode ser necessário adquirir. Se for necessário adquirir, talvez isso só aconteça em 2021, porque a gente ainda está com o contrato vigente. Então, só na atualização do contrato. Mas eu posso confirmar isso direitinho, Lidiane. Eu posso confirmar isso direitinho. Não vejo necessidade da aquisição, não, mas eu confirmo. Então, a dúvida do Val sobre o uso do Bookshelf é aquele, está lá no suporte, a tela que vocês estão vendo, tá? Se houver a questão da contratação, realmente a gente não vai ter acesso, mas não tinha previsão de Bookshelf na época que a gente adquiriu minha biblioteca, então não foi possível adquirir à época. Se for o caso, agora a gente vê a possibilidade, tá? Alguma outra dúvida? Eu não sei se vocês estão cientes, mas tem como fazer você tem como fazer a impressão de páginas, que seria a mesma coisa que fazer o download de páginas também dentro do aplicativo, independente do Bookshelf. Acho que foram todas as dúvidas. Se tiver alguém que não foi respondido, por favor, copie aqui no chat a pergunta, mas eu acho que eu tentei falar assim, no geral, como vocês acessarem, as funcionalidades dentro do portal, eu precisaria de uma outra apresentação específica para isso, porque vocês vão reparar que tem muitas ferramentas aqui dentro do portal. Então, a gente podia marcar um momento para fazer uma apresentação mais detalhada mesmo e a gente fazer várias experimentações. Sim, podemos agendar isso? Pode agendar. Então pronto. É uma boa. Mais alguma dúvida, gente? A Cristiane colocou, ao tentar entrar nas publicações eletrônicas. Tá. Então, possivelmente, Cris, você está com problema no e-mail, tá? É preciso entrar em contato com a biblioteca. No geral, quando aparece essa mensagem, é porque o usuário está com algum problema no cadastro, no momento da importação, tem alguma coisa ali que precisa ser resolvido com a Protic, tá bom?
Se eu fornecer o link do livro eletrônico, os alunos podem acessar, desde que eles não estejam com o mesmo problema da Cristiane Lima, eles conseguem acessar sim, tá? Mas inclusive, dentro da plataforma, você tem a opção de criar tarefas. Vamos supor que eu esteja trabalhando com um livro de direito, eu até criei uma lá na plataforma, acho que vocês conseguem visualizar. E aí eu quero que os meus alunos façam a leitura de um livro, de um capítulo do livro. Então, aqui eu criei, por exemplo, esse teste de tarefas. Você consegue compartilhar essa tarefa com os seus alunos. Cadê? Copiar link. Copia o link, manda pelo WhatsApp, manda por onde quiser. É claro que o usuário, para conseguir acessar o link da tarefa, ele precisa ter o acesso direitinho. Se ele não tiver o acesso, contato com a biblioteca, tá bom? Elaine pergunta se essa tarefa é na minha biblioteca. Isso, você tem que acessar, fazer todo o percurso no catálogo online, pesquisar o livro que você quer, fazer o acesso ali pelo catálogo online, digitando sua matrícula e senha, aí ali o livro já abre para você. Quando o livro abre, você tem a opção de criar uma tarefa, tem um recurso ali, aqui é dentro da plataforma mesmo. Deixa eu fechar isso aqui, tá vendo? Aqui dentro da plataforma eu tenho os livros, e aqui eu tenho ferramentas, criar tarefas. Criar nova, seleciono um livro que eu quero, que é um dos livros que eu já abri, e aí eu posso criar uma tarefa aqui. Tá vendo? Ele te dá várias opções para criar a tarefa. Conteúdo, pelo título do sumário. Então, vocês têm a opção aí de como vocês querem criar essa tarefa dentro da plataforma. E, Raquel, Glaucemária pergunta se todas essas informações estão no manual. Sim, o manual, ele te ajuda a acessar, a abrir o livro, tá? Abrir a plataforma para você conseguir ler o livro eletrônico. Os detalhes de cada ferramenta da plataforma Minha Biblioteca, vocês vão conseguir naquele link que eu mandei um pouquinho acima, que é o link de suporte. É o tutorial da própria Minha Biblioteca, que é essa página que vocês estão vendo agora. Essa aqui tá falando sobre o leitor offline, que é aquele bookshelf, mas tem um tutorial aqui, tutorial leitor online, quando vocês clicam no arquivo, vamos supor aqui, sei lá, recurso de leitura em voz alta, você consegue... Oh, Jesus, cadê o... Você consegue visualizar o tutorial como um todo. Tutorial leitor offline. Leitor online. Por exemplo, o sistema de gestão de acervo Pérgamo. Aqui, ó, apareceu um arquivo que você abre, ele vai baixar para você, e ele vai mostrar como fazer o uso das ferramentas, ferramenta por ferramenta, que foi aquilo que eu não mostrei para vocês hoje. Então, hoje vocês não viram como cada ferramenta dentro da plataforma funciona. Vocês só viram como chegar até a plataforma. Tá bom, eu acho que a gente pode marcar uma próxima, você mostrando ferramenta por ferramenta. Acho bastante útil e necessário. Inclusive, o próprio representante da Minha Biblioteca, ele pode participar dessa apresentação e fazer essa apresentação para vocês. Ótimo. E a Minha Biblioteca, ela tem apresentações se eu não me engano, é todo dia 30 de cada mês, tem uma apresentação sobre as suas funcionalidades. Teve uma no dia 30 de julho e, se eu não me engano, já tem uma agendada para 30 de agosto, algo assim. Mas eu posso convidar também o representante para fazer a apresentação para vocês, se vocês quiserem. Tá bom, muito obrigada, Raquel. Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo, e quaisquer dúvidas que ainda existam podem ser tiradas por e-mail e por telefone. Sim. Também, Raquel? Por telefone, por enquanto, não, porque as bibliotecas ainda não estão com atendimento presencial, então eu não saberia dizer quando vocês podem encontrar alguém.
Mas, por e-mail, vocês podem, com certeza, enviar e-mail, que a gente está ali atento para atender vocês, tá bom? Tá bom, muito obrigada, mais uma vez. Por nada, então, contem comigo, sempre que vocês precisarem, qualquer recurso ou outro recurso da biblioteca, estou sempre à disposição, tá bom? Tá bom. Então, agora vamos chamar Daniel. Oi, apostos. Daniel, se você quiser se apresentar, e aí pode conduzir, tá? Vou começar pondo a minha uma janela. Já conseguem ver? Perfeito, acho que sim, né? Boa tarde, gente. É um privilégio poder conversar com vocês essa tarde. Eu sou o Daniel Pinheiro. Fui colega de Maristela em muitos espaços, o principal deles lá no grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, o GEC. Eu sou pedagogo de formação, egresso lá da Faculdade de Educação da UFBA. Vejo aqui que está entre os nossos, entre os participantes, um professor queridíssimo meu, foi meu professor de antropologia lá na Faculdade de Educação, professor Álamo, e sou professor agora também na rede municipal lá de Mata de São João, professor de educação básica. Participo, como eu disse, do grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, onde eu estou fazendo doutorado com o professor Nelson Preto, e agora, especificamente, eu estou em Barcelona, na Espanha, fazendo um período de estágio sanduíche, aqui na Universidade de Barcelona, como parte dos trabalhos para minha tese sobre produção de materiais didáticos, e o meu campo de pesquisa, então, tem a relação com essa temática, né, com a temática dos materiais didáticos, com a produção de conteúdo por professores, principalmente, considerando a realidade dos alunos também, mas principalmente por professores, e é nesse espaço, na verdade, na minha trajetória acadêmica, que os recursos educacionais abertos, a temática dos REA, emergem, e é uma das temáticas a qual eu tenho me dedicado durante algum tempo. E então, hoje, Maristela me convidou para poder conversar com vocês sobre essa realidade que me parece bastante útil, principalmente no contexto em que nós estamos agora, né, que demanda atividades remotas, enfim, classes online, mas em todo o contexto de ação docente no ensino superior, na educação básica, enfim, nos diferentes âmbitos. Então, nesse sentido, eu queria muito que vocês, que o nosso encontro fosse um encontro, assim, principalmente, eu vou tentar ser tão prático, tão objetivo, quanto foi a Raquel, no sentido de apresentar alguns desses espaços, entender um pouco qual é esse movimento, mas apresentar principalmente alguns espaços, e a partir dessa apresentação, desses ambientes online, desses espaços, desses repositórios, das possibilidades que estão colocadas aí, das potencialidades, como a gente está chamando, convidar vocês a conversar comigo, no sentido das dúvidas, dos questionamentos, e para que a gente possa ir pensando alternativas e sugerindo, considerando essa trajetória e essa realidade que a gente já construiu um pouco, tá bom? Se vocês tiverem, como vocês sabem, é meio, assim, difícil aqui, né, visualizar, eu não consigo ver tudo ao mesmo tempo, por isso estou tentando usar essas duas janelas, mas então vocês podem ir colocando no chat também as dúvidas ao longo do período. Na verdade, a primeira coisa que eu tinha pensado para esse primeiro momento, a gente tentar alguma estratégia de apresentação, uma vez que eu já contei para vocês quem eu sou, mas não conheço a todos, não sei exatamente onde cada um atua, mas considerando o número que a gente tem aqui, eu vou pedir apenas que vocês, aí no chat mesmo, até para eu saber que vocês estão me escutando mesmo, estão conseguindo prestar atenção, estão acompanhando. A gente pode ter inúmeras janelas abertas nesse momento, mas eu queria muita atenção de vocês aqui, nessa janela especificamente. Então, eu vou pedir para vocês colocarem no chat qual que é a área, o campo de atuação das disciplinas, enfim, onde você está atuando agora, especificamente, aí na UFSB. Porque aí, na medida em que a gente for apresentando os exemplos, eu vou tentando, claro, assim, se puderem ser um pouquinho mais específicos, eu agradeço, né? Dentro do universo da educação, se é didática, psicologia, o que é, porque aí eu vou tentando pensar também, na hora que for apresentar alguns dos repositórios, possibilidades dentro desses campos temáticos que representam o universo que está englobado aqui nesse perfil de participantes, tá bom? Primeiro dizer para vocês que eu escolhi falar um pouquinho da realidade dos recursos educacionais abertos a partir
do que a gente tem considerado aqui no caso brasileiro, a iniciativa Educação Aberta, que é, na verdade, uma iniciativa orquestrada pela Unesco, a partir da Cátedra de Educação Aberta da Unesco, que articula, principalmente agora, o professor Theo Amiel, que está na Federal lá em Brasília, né? E além da cátedra da Unesco, que é representada pelo professor Theo Amiel, o Instituto Educa Digital. Então, as iniciativas de educação aberta e de recursos educacionais abertos têm sido bastante mobilizadas, no caso brasileiro, por esse conjunto, né? E o principal espaço onde a gente pode colher essas informações é justamente a página da Iniciativa Aberta, uma página bastante completa. Parte do conteúdo que eu vou mostrar para vocês aqui está totalmente organizado nesse ambiente. Eu estou vendo aí que vocês estão colocando, fico super feliz que vocês estejam socializando, né, as suas áreas, mas eu vou aproveitar agora para inserir aqui no chat o primeiro link, que eu queria que vocês fossem abrindo também aí, porque essa era uma das ideias que a gente tem aqui no nosso encontro, considerando o ambiente virtual que a gente está usando, né, esse meio online, na medida que eu vou falando de algumas páginas, alguns ambientes, eu vou colocando os links aqui, como fez também a Raquel, e vou pedindo para vocês salvarem nos favoritos, vão acompanhando aí, fazendo o roteiro do diálogo que a gente está tendo, e vão salvando, porque podem ser referências interessantes para vocês utilizarem. Então, o movimento, na verdade, pela educação aberta é um movimento teórico que vai considerar aí os principais elementos que são considerados para a defesa do movimento da educação aberta, estão ligados à qualidade dos materiais educativos e à disponibilidade desses recursos para a aprendizagem ao longo da vida e em qualquer tempo. Então, a Unesco, no movimento principalmente das universidades americanas primeiro, depois de algumas universidades europeias, e depois numa articulação da própria Unesco, há todo um movimento organizado internacionalmente no sentido de fomentar a produção desses recursos educacionais, seja por universidades, ou seja por pessoas diretamente, né, por indivíduos diretamente. Mas no ensino superior a gente tem uma presença forte das universidades, abrindo seus cursos, disponibilizando também materiais didáticos, recursos educacionais abertos, e então a gente tem um ecossistema hoje já bastante bem estabelecido, tanto e mais em língua inglesa, claro, mas também colocado no universo da língua portuguesa, com bastante material acessível. E mobilizando essa iniciativa, mobilizando as ações relacionadas à produção de material aberto, né, de recurso educacional aberto. No caso brasileiro, a gente tem essa iniciativa Educação Aberta, que é esse link que eu acabei de mandar para vocês, que é a página deles. A Alenir está me dizendo que o link não está abrindo. Eu não sei exatamente o que acontece, Alenir, porque aqui, para mim, vou dar um refresh aqui na página, para mim ele segue abrindo normalmente. Aí não sei exatamente se é um problema de navegador, enfim, mas toma nota aí desse link. A Ivana está dizendo que conseguiu abrir também. Não, eu já consegui abrir. Maravilha. Já consegui abrir. Maravilha. Vão dando feedback, tá bom? Então, essa página é muito boa, porque ela vai articular, vai ajudar vocês, na medida em que a gente for conversando aqui, ela pode servir como horizonte, como referência principal, para vocês entenderem um pouco do movimento de educação aberta, no caso brasileiro. É interessante dizer que em vários lugares do mundo, mas especificamente no Brasil também, as ações em torno dos REA, dos recursos educacionais abertos, elas não estão mobilizadas só no sentido de estratégias para a criação de conteúdos e para a disponibilização, enfim. Elas também estão organizadas no nível da política, ou seja, de estabelecer referenciais políticos normativos, tanto a nível nacional, estadual ou municipal, que garantam, fomentem e possibilitem a criação de REA. Então, aqui também na página da Iniciativa Aberta, a gente vai encontrar algumas das estratégias que têm sido implementadas, alguns resultados que já foram alcançados e outros que estão em curso, no sentido da promoção e do diálogo, né, com leis em relação a isso, ao fomento de produção de conteúdo aberto. Obrigado, Val, pelo feedback. Esse é um movimento que começa lá no 2002, é o primeiro marco, assim, no caso das universidades americanas, né, do MIT, abrindo seus cursos. Então, já não é um movimento, assim, tão recente, mas que no Brasil, cada vez mais, em 2018, a gente tem a definição de uma lei importante. Todos os materiais da CAPES, da educação da Universidade Aberta, passam a necessariamente ter que ser produzidos com licenças livres, portanto, sendo reconhecidos como REA. Então, um movimento marcante agora, em 2018, mas
Considerando a trajetória, a gente já tem aí bastante tempo de discussão e produção em torno disso, mas certamente ainda não tem um alcance tão grande. Então, esses espaços aqui, em que a gente pode compartilhar isso com vocês, professores universitários, formadores de opinião, e gente que pode também não só produzir como utilizar a REA, é um espaço que a gente sempre aproveita. Então, como mobilizador, como alguém que é interessado pelo tema, que também produz REA, todo espaço como esse eu estou à disposição para compartilhar. E aí, para contar, aproveitando essa provocação da Val, eu queria mostrar para vocês, queria dizer para vocês que existe cadê aqui? Existe uma linha do tempo exatamente contando um pouco dessa história do movimento REA, aqui, no caso, especialmente considerando a trajetória do Brasil, aqui nessa linha do tempo, como vocês podem ver, é uma linha do tempo que está colocada dentro exatamente do site da Educação Aberta, né? Da iniciativa aberta, mas eu acabei de colocar o link direto aí para vocês. É bacana de conhecer, porque você pode também entender como é que o movimento tem se desenvolvido e aí também pensar um pouco como estratégias para poder colaborar com isso, né? Mas eu queria dizer para vocês que a apresentação que eu vou fazer hoje, aqui nessa apresentação especificamente, só temos 5 slides, porque eu queria ir mostrando exatamente, saltando de páginas e apresentando para vocês de maneira mais objetiva quais são os elementos, os conceitos e as referências que eu queria que nós trabalhássemos. Eu recolhi esse material, essas apresentações, especialmente as imagens das trilhas aqui que estão colocadas, de um curso que foi organizado, do qual eu tive a possibilidade também de participar, que foi organizado com fomento da CAPES para professores, para gente das universidades no Brasil, que trabalhavam especificamente ligadas à Universidade Aberta. Então, esse curso hoje, ele se encontra disponível, e aí, bom, aqui a gente vai estar fazendo alguma referência, como eu disse para vocês, estou reaproveitando esse material do próprio curso, mas o curso como um todo, completo, com os vídeos, os áudios, os materiais textuais que nós utilizamos, ele encontra-se disponível exatamente na página cursos.aberta.org. E aí, como eu estou mostrando para vocês, vocês vão ver que existem o curso Embaixadores, que é o último que nós realizamos, que foi para um grupo mais seleto de pessoas que estão aí em algumas universidades em todas as regiões do Brasil, disseminando REA, e esse outro, Introdução, que é o que eu sugiro, ele é um curso que está aberto, vocês podem, não necessitar mais, é um Moodle que está aberto, vocês podem entrar e ter acesso a esse conteúdo de maneira mais estendida, mais alargada e mais detalhada. Se a temática dos REA, de fato, passa a interessar vocês, eu sugiro que deem uma olhada nesse curso e passem também a utilizá-lo nas estratégias, enfim, nas ações que vocês passarem a desenvolver, tá bom? Por que é importante a gente retomar a temática da educação aberta e, consequentemente, dos recursos educacionais abertos? No caso em que a gente está especificamente hoje, na realidade mundial, né, em que a gente está necessariamente sendo obrigado a realizar a educação remota, isso se torna algo premente. Primeiro porque demanda exige de nós, professores, universitários de maneira geral, a compartilhar com os nossos alunos conteúdos didáticos, elementos que sejam referência para os estudos que eles vão realizar desde suas casas, enfim, desde os seus próprios lugares. E nesse universo, né, dessa demanda especificamente, aparecem para nós 2 questões, né? A primeira é do acesso e a segunda, principalmente, da qualidade desses materiais. A gente sabe que, especialmente com a emergência, com a aparição aí da internet e das infraestruturas de rede, com toda a cibercultura, a gente tem muito conteúdo disponível. Mas como é que eu consigo pensar a qualidade desse conteúdo e como é que eu consigo garantir, ofertar as possibilidades de acesso a determinados conteúdos que possam ser úteis para o aprendizado dos meus alunos, relacionado à temática das disciplinas que eu oferto, dos componentes curriculares aos quais eu estou ligado e sou responsável. Então, os REA, eu acho que a gente pode recuperar eles especialmente nesses contextos. Os REA estão focados exatamente em trabalhar esses 2 eixos. Porque o que é um recurso educacional aberto? Essa é a primeira temática, a gente vai agora ver um vídeo para pensar um pouco sobre isso. Mas o recurso educacional aberto, ele se distingue dos demais recursos educacionais que estão disponíveis na web, porque eles estão disponíveis a partir de licenciamento livre. Licenciamento que diz, de saída, quais são as possibilidades de utilização e de como é que se pode empregar aquele determinado recurso numa determinada experiência de aprendizagem. Então, antecipadamente, você como professor, eu como docente, posso decidir, optar por aquele recurso, sabendo quais são as possibilidades legais a partir das quais ele está ofertado, ele está disponível. E segundo, porque a própria dinâmica de produção de REA, e que em geral tende a considerar práticas abertas, também vai trabalhar com a lógica da qualidade.
Uma qualidade que não está definida necessariamente no material em si, mas exatamente na perspectiva de que, se um material apresenta uma falha, um erro, por exemplo, em termos teóricos, um erro, por exemplo, em termos de composição, considerando a lógica por trás dos REA, eu posso intervir naquela falha de qualidade, aumentando a qualidade daquele determinado recurso, melhorando e devolvendo ele para aquele ecossistema, inclusive fomentando aí a produção de novos REAs, enfim, de novos conteúdos educativos. Então, por esses dois eixos principais, a gente entende que trabalhar com recursos educacionais abertos, especialmente nesse contexto em que a gente está, não somente nele, claro, né, em todos os demais, mas nesse contexto em que a gente está, acredito que trabalhar com recuperar a discussão em torno dos recursos educacionais abertos, ou conhecê-los de maneira mais profunda, é muito útil e muito pertinente. Mas, de maneira mais sintética, eu vou convidar vocês a assistir agora o professor Theo Amiel, é um vídeo de aí, quase 3 minutos, mas em que ele explica de maneira bastante sintética e objetiva o que são esses recursos educacionais e dá, inclusive, alguns exemplos. E aí, vou dar o play e vocês me dizem se estão escutando, se tá tranquilo, tá bom? Recurso educacional aberto. Recurso educacional é uma coisa comum, né? A gente tem... Escutam bem? Textos, material curricular... coisa que a gente já conhece. O áudio está um pouco baixo, mas depois a gente pode ouvir também diretamente do site, né? São duas coisas. Perfeito. Vou tentar só dar uma melhorada aqui. O link do vídeo está no roteiro que eu li para vocês no início da aula. Está disponibilizado no Moodle, então podem assistir em outro momento também. Tá. Mas se você puder aumentar um pouquinho o áudio, seria bom. Massa. Recurso educacional é uma coisa comum, né? A gente tem livro didático, vídeos, textos, material curricular, esse tipo de coisa que a gente já conhece muito bem. A questão do aberto é que é um pouco diferente. O que significa ser aberto? São duas coisas, basicamente. Uma abertura técnica e outra abertura legal. A abertura legal é o conceito de licenças que sejam mais permissivas. Nós estamos todos acostumados com licenças que restringem o que a gente pode fazer com o material que chega às nossas mãos. Então, o aberto no sentido legal é ter uma licença que permita que as pessoas façam uso desse material de uma maneira mais condizente com o que elas tenham na prática delas. Assim. Que eu possa mudar aquele material, que eu possa fazer uma cópia daquele material, que eu possa criar uma obra derivada daquele material, uma coisa diferente, baseada no material. Para o professor, isso significa uma série de coisas. Ele tira um pouco o estigma da pirataria da escola, que é uma coisa que ronda a escola com uma certa frequência. As pessoas estão pirateando, os alunos estão pirateando. Tira também, à medida que você começa a trabalhar com o recurso e tem a possibilidade de realmente interagir com o material didático, tira um pouco essa questão de plágio também, de achar que todo trabalho com o recurso de outra pessoa pode necessariamente ser plágio, na verdade pode ser colaboração. Existe uma diferença muito clara. Existem vários sites que permitem que você encontre recursos digitais que são REA. Isso vale para foto, vale para vídeo, vale para texto, vale para planos de aula, vale para qualquer coisa, qualquer tipo de formato de material didático. E existe uma segunda possibilidade, que é o professor criar, que é a parte mais complicada, mas ao mesmo tempo é mais interessante do REA, que é quebrar um pouco a cadeia de produção e de consumo. Não necessariamente o professor só fazer uso daquilo que chega à escola, por exemplo, falando mais do ensino básico, aquele livro didático que chega na mão do professor, não só fazer uso daquilo, mas também fazer uso de outras coisas. Para que a gente possa fazer uso, a gente precisa colaborar e produzir certas coisas também. O mais importante entender da ideia de REA é que o professor é uma chave essencial, é uma parte essencial desse movimento. Apesar dele englobar desde políticas públicas que tentam fazer com que a gente tenha acesso a conhecimento, movimentos de secretarias de educação que tentam fomentar a distribuição de recursos de maneira aberta, pessoas do meio cultural que tentam produzir recursos para que a gente possa usar em sala de aula, envolve editoras, enfim, envolve uma série de pessoas e de organizações. É importante perceber que sem o papel do professor ali de fomentar justamente essa discussão junto com os alunos, inaugurar algumas práticas colaborativas, criar recursos e colocar na rede, trabalhar de forma a usar esses recursos em sala de aula e pensar como fazer uso e criar recursos que possam ser compartilhados, o movimento não avança. Bacana, acho que vocês conseguiram dar uma ideia aí. É um vídeo um pouquinho 2011, né? O Theo agora já está especificamente na UNB, mas queria muito recuperar esse elemento que ele coloca aí, né?
que é o elemento de criação, assim, acho que um grande diferencial dos REA, que eu acho que a gente precisa tomar como elemento fundamental aqui dentro do que a gente está considerando, é exatamente a questão da criação. Claro, eu posso encontrar, existem bastante recursos educacionais disponíveis, mas eu também posso criar, e eu sei que os professores universitários já têm bastante essa prática, mas talvez a maneira de socializar essa criação precise avançar no sentido dos REA, e eu acho que a discussão pode se colocar exatamente aí. Só a título de marcar de maneira mais objetiva, a Unesco vai trabalhar num sentido de uma definição, desde 2012, com a Declaração de Paris, e atualizada recentemente em 2015, que vai dizer exatamente que os REA são, os recursos educacionais abertos, são quaisquer materiais de ensino, aprendizado e pesquisa, em qualquer meio disponível no domínio público, que foram disponibilizados com licenças abertas, permitindo acesso, uso, redestinação, reutilização e redistribuição por terceiros. Queria saltar para a parte final aqui dessa definição, que diz o seguinte: o termo REA, recurso educacional aberto, não é sinônimo de aprendizado online, aprendizado na internet, e-learning ou aprendizado móvel. Muitos REA, embora possam ser compartilhados em formato digital, estão também disponíveis para impressão, por exemplo, para se tornar um formato físico. Então, quando a gente está discutindo a produção de recursos educacionais abertos, a gente está enfocando, de um lado, esse elemento da licença aberta, ou seja, de uma licença que diga de saída quais são as possibilidades de uso, mas não necessariamente algo que está restrito ao ambiente, ao universo do digital, do online. Então, eu posso, sim, criar um material, um recurso educacional aberto que seja físico, que esteja disponível e possa ser, por exemplo, impresso, possa se tornar físico, né? Isso é bastante interessante, e recuperando o que disse o Theo, todo tipo de conteúdo. Eu dou um exemplo prático aqui, como eu disse para vocês, esse era um curso que foi realizado no Moodle, um curso da iniciativa aberta, e eu agora, para essa apresentação, recuperei apenas as imagens daquele curso, porque elas estão ali disponibilizadas sobre uma licença livre que permite a reutilização, inclusive a reutilização comercial. Então, isso é algo interessante, e aí agora eu me apropriei daquele conteúdo, ainda garantindo, acabei de dizer para vocês de quem é a autoria, ou seja, de onde veio esse material, ou seja, a autoria, o direito de autor, ele não está sendo posto em discussão aqui, ele é inalienável, mas a reutilização em contextos diferenciados, sem a necessidade de consultar, eu não consultei a iniciativa Educação Aberta, que organizou aquele curso, para tomar essas imagens e incorporar nessa apresentação aqui que eu estou fazendo com vocês. Por quê? Porque, de saída, a iniciativa aberta, ao licenciar o curso com a licença CC BY, me disse quais eram as possibilidades de uso daquele conteúdo, seja do conteúdo que eles produziram e organizaram ali naquele curso. Então, é um exemplo aí para que vocês entendam um pouco essa dinâmica de produção e reutilização dos recursos educacionais abertos, tá certo? Então, nesse primeiro momento, nesse salto inicial, acho que a gente precisa considerar isso. A gente está no movimento, há toda uma efervescência cultural interessante que está posta e que colabora para que a gente se aproprie de determinados conteúdos da rede, conteúdos que estão disponíveis online, para inserção nos ambientes, nos nossos espaços, nas experiências de aprendizagem que a gente organiza. E aí, por quê? Como se apropriar desse material de maneira a não infringir os direitos autorais, né, as leis que estão estabelecidas e estão colocadas aí como vigentes, e, ao mesmo tempo, colaborar para que não sejamos apenas consumidores de produtos, de materiais que estão criados e estão disponíveis aí, mas para que a gente também possa produzir os nossos próprios conteúdos relacionados às experiências que a gente ali organiza com tanto cuidado junto com os nossos alunos, no caso de vocês aí no ensino superior, como é que a gente pode conciliar essas duas coisas, essas duas realidades. E aí já mostrei para vocês as definições da Unesco, e no canto das universidades, das instituições de ensino superior, é bem interessante, considerando essa lógica dessa trilha que eu estou colocando aqui, que o Movimento pela Educação Aberta vai trabalhar exatamente pensando quais são essas diretrizes, ou seja, tentando colaborar com as instituições de ensino superior para que sejam fomentadas internamente nessas instituições políticas de criação e disseminação de REA. Então, aqui também vou colocar o link lá para vocês, não sei se esse link direto vocês vão conseguir acessar, mas tem um guia que eu vou sugerir, que é um PDF, que essas diretrizes também estão colocadas. Então, essas diretrizes, elas servem como referência para nortear a criação dessas políticas de REA. Então, de um lado, o que a gente está tentando fomentar aqui hoje, nesse encontro, é a utilização individual, que vocês compreendam o movimento, entendam onde podem ser encontrados recursos, se apropriem deles e passem também a criar seus próprios recursos, considerando a lógica dos REA, ou seja, disponibilizando eles também com licenças livres, mas, ao mesmo tempo,
para além desse uso individual, dentro da sua disciplina, dentro da sua realidade pedagógica, há também um conjunto de diretrizes, de referências que estão disponibilizadas para que a instituição como um todo, por exemplo, se a UFSB quisesse trabalhar no sentido de uma política institucional para a disponibilização e criação de recursos educacionais abertos, haja também essa expertise, porque outras instituições já fizeram, e há também esse conjunto de referências aqui disponibilizadas. Eu vou mencionar algumas delas que são bem importantes. A primeira, desenvolvimento de estratégias institucionais, ou seja, de como institucionalmente isso é pensado, quais são os canais, as políticas que vão estar ofertadas, a oferta de incentivos para que esses materiais sejam produzidos, o reconhecimento do papel importante dos recursos educacionais na lógica daquilo que nós conversávamos antes, que é do controle de qualidade, ou seja, da oferta qualificada de recursos educacionais, seja para o aprendizado dos alunos, efetivamente, ou mesmo para as estratégias de formação docente, no caso, enfim, nos diferentes segmentos. Considerem a criação de políticas de direito autorais flexíveis, ou seja, em que os próprios produtos, por exemplo, que a universidade fomenta e cria, possam eles mesmos serem disponibilizados com essas licenças abertas, não apenas aquilo que é criado pelos professores, mas também institucionalmente. Enfim, há alguns outros aí que estão colocados. Então, se você, por exemplo, e aí fiz questão de trazer esse aspecto para o nosso diálogo hoje, porque de fato, é importante que exista essa utilização individualizada dentro da realidade de cada um aqui, que é uma decisão que está dentro do limite do que vocês podem atuar, mas, na medida em que vocês perceberem o quanto o movimento está bem organizado e ele pode ser útil, pode colaborar com as estratégias de ensino, não só na sua disciplina, mas dentro da universidade, para que vocês também se tornem promotores, divulgadores do movimento REA e divulgadores também de políticas de incentivo, de políticas que possam organizar esse movimento, esse universo de cooperação aí em torno dos REA, dentro da própria universidade de vocês, no caso da UFSB. Como eu disse, existem elementos que distinguem REA de outros conteúdos educacionais. E é bastante interessante de pensar, porque é muito possível que você já tenha ouvido a respeito dos objetos de aprendizagem. Há também alguns, o Benkler, por exemplo, o Johann Benkler vai chamar de objetos discretos de aprendizagem. Há algumas termos para mencionar esses recursos que estão disponíveis, especialmente no universo do online, e que são incorporados às experiências de aprendizagem. E aí, por que então nós utilizamos a designação de recursos educacionais abertos ao invés de objetos discretos, objetos de aprendizagem? Uma compreensão bastante interessante é de que todos, ou boa parte, dos recursos educacionais abertos são objetos de aprendizagem, mas nem todos os objetos de aprendizagem podem ser considerados recursos educacionais abertos. Porque o diferencial, o marcador principal dos recursos educacionais abertos é o seu licenciamento livre. A gente espera que todo recurso educacional aberto seja fruto também de uma prática aberta, ou seja, da utilização de softwares, de programas para a criação daquele conteúdo que também sejam livres, que estejam relacionados à lógica de abertura, que estejam disponibilizados sob formatos abertos, mas, principalmente, isso é o elemento que vai distingui-los, que eles estejam disponíveis por meio de licenças abertas, que permitam diferentes usos para os materiais que estão sendo criados. Enquanto, de um outro lado, os objetos de aprendizagem, por sua vez, são recursos educacionais que vão estar disponíveis, podem ser utilizados apenas, por exemplo, de forma gratuita, mas não de forma aberta. Então, ou seja, eles estão disponíveis para utilização, mas não necessariamente, por exemplo, para modificação, para apropriação, né? Porque, por exemplo, o REA, uma das garantias, um dos 4 R's ou dos 5 R's, que o David Weiler vai falar, é de que o REA possa ser apropriado, ele possa ser tomado para si, para ser utilizado em contextos distintos, né, em diferentes contextos. Então, há licenças livres que permitem essa apropriação, quando de uma outra maneira, objetos de aprendizagem não tem necessariamente essa preocupação. Então, vou colocar aqui para vocês essa referência também, que eu acho que pode ser útil para que vocês possam pensar um pouquinho essa distinção, tá certo? Mas, objetivamente, a parte que eu acho que mais chamava a atenção da gente, que mais interessa a vocês, é onde nós chegamos agora, que é exatamente a parte dos exemplos. O Theo, no vídeo que a gente apresentava, comentava um pouco
dentro do universo da educação básica, né, do que seria a utilização e a criação de REA dentro da realidade da educação básica. Mas, como eu disse para vocês, o movimento em torno dos REA começa exatamente na educação superior, com as universidades americanas abrindo seus cursos e disponibilizando o conteúdo desses cursos de maneira a partir de licenças livres, né? Então, hoje nós temos um movimento REA disseminado, estabelecido em diferentes instâncias da sociedade, tanto dentro do ensino superior e da educação básica, quanto também mobilizados por organismos da sociedade civil, por exemplo. Então, eu vou recuperar aqui com vocês, mais diretamente, alguns exemplos dentro do universo da educação superior, certo? Então, um dos elementos, um dos espaços, uma das políticas aí no caso brasileiro, talvez a mais recente, é a orquestrada, encaminhada pela própria CAPES, no sentido de fomentar um ambiente, como eu disse para vocês, em que todo o conteúdo produzido para a universidade aberta estivesse disponível, que é exatamente o espaço, o portal EduCaPES. Então, esse é um ambiente que a gente vai explorar com mais cuidado daqui a pouquinho, mas é um exemplo de ambiente onde eu posso encontrar REA, de política, na verdade, que gera e que fomenta a produção de REA. Outro exemplo de política também, no sentido institucional e de produção de REA, está ligada à iniciativa que a gente teve aí durante um período no governo do Paraná, de produção de livros didáticos abertos, que muito relacionado ao projeto Folhas, que é também uma referência bastante interessante, né, que a gente pode recuperar. A plataforma Remar, que é uma plataforma exatamente também, como eu mencionei antes, um ambiente onde eu posso encontrar REA, também institucionalmente pensado para disponibilizar conteúdos que foram produzidos para a Universidade EAD, né, na Universidade Federal de São Carlos, o Laboratório de Objetos de Aprendizagem, o Unicamp e a Tabela Dinâmica de Software Educacional. Todos esses são ambientes onde eu posso encontrar projetos que fomentaram a produção de REA e agora que se constituem também ambientes onde eu posso encontrar conteúdo educacional, onde eu posso encontrar REA. Um exemplo que eu queria dar, um exemplo considerando a realidade do ensino superior e mais próxima da minha vivência especificamente, tem que ver com a rede de intercâmbio de produção educativa. A rede de intercâmbio de produção educativa foi um projeto organizado pelo professor Nelson Preto e nosso grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, lá na Faculdade de Educação, em que, num primeiro momento, nas escolas da rede da educação, algumas escolas de educação básica lá na cidade de Salvador, foram convidadas, enfim, diferentes iniciativas a produzir seus próprios conteúdos, tanto em vídeo, em áudio, em diferentes formatos, e essa plataforma veio para agregar esses conteúdos, né, para tê-los como sendo um espaço de referência para, já que eles estavam disponibilizados sob licenças livres, serem reaproveitados, serem reapropriados por professores, enfim, por quem quisesse, para outras experiências. Mas hoje ela também se constitui como espaço de socialização de uma outra disciplina. O professor Nelson Preto hoje tem a disciplina de Memória em Vídeo na Educação, lá na Faculdade de Educação, e onde várias pessoas, por exemplo, educadores importantes, dentro da história da educação no cenário baiano, são convidados, vêm até essa disciplina, os alunos trabalham com uma perspectiva de estudo desses personagens, e eles produzem conteúdos também em formato de vídeo, e eles passam a vir para esse ambiente para serem disponibilizados aqui dentro, com licenças livres, constituindo-se, então, recursos educacionais abertos, sendo apropriados de diferentes maneiras em projetos, em outras iniciativas e por outras disciplinas da própria faculdade, inclusive. Então, esse é um exemplo de um professor, por exemplo, um professor universitário que pensa não somente a lógica de inserir REA como parte do conteúdo da sua disciplina, mas também como pensa o REA como uma saída da sua disciplina, ou seja, como produto daquilo que ele está criando dentro do componente curricular, também o REA como uma saída desse componente curricular. Outros ambientes, outros projetos vão incorporar e vão fomentar a produção de REA de diferentes maneiras. E aí eu queria, então, que a gente fosse pensar, conhecer um pouquinho mais isso, a partir de navegar dentro de alguns repositórios de conteúdo aberto. Mas antes, eu queria chamar a atenção de vocês para o outro elemento que ajuda, para o elemento marcante, né, que eu comentei aqui já também, que é o elemento que distingue o REA, que é o do licenciamento aberto. Daniel, criei um plano de aula para essa minha disciplina, ou um determinado conteúdo, enfim, criei um vídeo, criei um infográfico para que os meus alunos possam entender determinada temática.
dentro daquilo que eu pretendo ensiná-los. Mas eu, então, agora, conhecendo o movimento REA, entendo que é importante disponibilizar esse conteúdo de maneira aberta, de maneira livre. Ou seja, quero tornar o conteúdo que eu criei um recurso educacional aberto. Como eu devo fazer? Primeiro passo para você é licenciar esse conteúdo de maneira aberta. E licenciar esse conteúdo de maneira aberta é algo extremamente simples. Você pode utilizar a plataforma Creative Commons, que é, na verdade, o movimento Creative Commons é um movimento organizado também internacionalmente para trabalhar no sentido de um referenciamento jurídico para essa dinâmica, né, por trás do que é a propriedade, do que é a compreensão de direitos de autor nesse movimento de abertura. Então, a plataforma Creative Commons oferece a possibilidade de você, respondendo algumas perguntas, gerar uma licença para o conteúdo que você tem, para o conteúdo que você criou, que garanta usos, que declare, que expresse quais são os usos possíveis para esse conteúdo que você está criando. E mais que isso, ela é reconhecida juridicamente, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês o link para que vocês possam, na medida em que passam a criar e futucar REA, possam também criar o seu licenciamento, se vocês se interessarem. Vou só mostrar as características da licença. São 2 perguntas que você precisa responder. E na medida em que você responde essas perguntas de maneiras distintas, licenças distintas também são criadas. A primeira pergunta é: criei lá o meu infográfico, como foi o exemplo que eu dei, o meu mapa mental, por exemplo, que eu quero inserir dentro da minha dinâmica, ou mesmo o meu curso dentro do Moodle, lembre disso também. Posso estar falando tanto da parte quanto do conjunto. E agora eu quero disponibilizar com uma licença livre. Como eu devo fazer? Eu posso vir a esse site, a plataforma do Creative Commons. Eu posso, então, agora responder essas 2 perguntas para gerar a minha licença. A primeira é: eu vou permitir que existam adaptações do trabalho que eu fiz? Que essas adaptações sejam compartilhadas? Se sim, ok. E eu respondo a outra pergunta dizendo: permito que sejam feitos usos comerciais do trabalho que eu criei? Se eu respondo sim às 2 perguntas, a licença que é gerada para mim é uma licença do tipo CC BY, que garante que esses 2 elementos, esse conjunto de garantias, ela já é expressa de saída. Se eu digo que eu não quero que sejam feitas adaptações no meu trabalho, vejam aqui, eu cliquei no não, um novo tipo de licença já está colocado aqui. E aí, assim, as mesclas ali são possíveis, né? Existem algumas mesclas possíveis e elas vão ali, a partir de então, gerando novos tipos de licença. E aí você pode utilizar a imagem que ele gera para colocar, anexar no conteúdo que você criou, ou pode usar o embed, né? Se você está usando aí, no caso vai disponibilizar isso numa plataforma, você pode embedar, colocar dentro a licença de uso que você escolheu para o material que você está querendo criar. Então, como eu disse, né, de um lado, a gente está pensando no movimento dos recursos educacionais abertos, não somente para apropriação de conteúdos que já estão produzidos, que já estão criados, e que aí, como estão disponibilizados sob licenças livres, eu posso incorporar dentro das minhas ações de ensino-aprendizagem, como eu também aqui, e é parte do movimento, quero muito fomentar que vocês produzam seus conteúdos a partir das premissas do movimento REA. Ou seja, premissas, como eu disse, de práticas abertas, de tentar usar softwares livres, de tentar compartilhar qual foi o caminho que você usou para criar aquele conteúdo e de disponibilizar com formatos abertos, mas, sobretudo, e isso é o determinante, de que você disponibilize o seu conteúdo com uma licença livre, com uma licença aberta do tipo, por exemplo, Creative Commons. Para software, existem outras licenças. Eu não vou me delongar aqui na perspectiva delas, mas como eu sugeri para vocês e já dei a dica aí do curso, lá tem uma trilha toda organizada a respeito de licenciamento. Porque para cada tipo de conteúdo que você criar, existem licenças mais apropriadas, né? Não só no sentido do que elas garantem, mas do tipo da licença especificamente. E aí, para terminar esse meu momento de fala assim, mais detida e retomar com as perguntas que vocês já fizeram e outros encaminhamentos que a gente possa estabelecer aqui, eu queria apresentar para vocês esses 2 ambientes, eu vou trabalhar com 2 principalmente, 2 ambientes onde há recursos educacionais abertos, produzidos majoritariamente para o ensino superior e para a educação básica, e que vocês podem ir lá para futucar, considerando o tempo que a gente tem, a dinâmica que eu tinha pensado da gente, né, de convidar vocês a ir buscarem recursos específicos para o contexto da disciplina de vocês. Acredito que a gente não vai conseguir realizar, mas esses 2 ambientes, esses 2 repositórios são extremamente importantes e eu sugiro e acredito que possivelmente vocês vão encontrar bastante conteúdo aí, considerando que vocês me disseram que são aí qualidade ambiental,
bom, ciências sociais, meio ambiente, matemáticas. Bom, tem bastante... Bom, esses conteúdos aqui, vocês vão ver. Dentro dessas duas plataformas que eu vou sugerir, acredito que vocês sim vão encontrar conteúdos para as disciplinas de vocês, para as disciplinas que vocês ministram. O primeiro deles, que eu queria mostrar para vocês, na verdade, é um referatório. Qual é a ideia, qual é a diferença desse referatório para o que seria o repositório lá, o EduCaps? Aqui no Relia, que é onde estão linkados. Então, muitos conteúdos abertos disponíveis em vários outros repositórios, aqui dentro do Relia se encontram linkados, se encontram indicados. Há uma descrição do que são esses conteúdos e então eles estão ali indicados. Vocês perceberem aqui os diferentes tipos de conteúdos que estão disponíveis, todos eles sob licenciamento livre. Perdão. E, além do Relia, com seus... Vamos lá, eu vou tentar acessar um deles aqui. Vou escolher o tipo livro digital, e aí aqui eu tenho algumas referências de livros digitais que estão disponíveis sob licença aberta, e que por isso podem ser incorporados, por exemplo, para as minhas dinâmicas aí de ensino-aprendizagem, certo? Vou voltar aqui para tentar ver outra, infográficos, por exemplo. Aqui eu tenho referências de onde eu posso encontrar infográficos ou de infográficos já produzidos e disponibilizados com licenças abertas. Certo? Então, o Relia é um referatório, ele está ali agregando diversos conteúdos que estão dispersos na internet e que estão disponíveis com licenciamento livre, e aí cada um desses conteúdos estão com sua descrição ali mais detalhada. O ambiente que eu mencionei para vocês antes é o EduCaps. Deixa eu clicar aqui a partir daqui de dentro, que ali sim, há bastante conteúdo produzido para nesse contexto que eu mencionei para vocês, da Universidade Aberta, não? Aqui também a gente tem a indicação dos tipos de mídia, enfim. Vamos aqui para laboratório, por exemplo. E, bom, aqui, bancada de laboratório, só para a gente ver. Então, eu tenho aqui as referências, tenho o link direto para onde está esse recurso, e como eu posso aceder a ele, como eu posso acessar a ele, e pensando também quais são algumas possibilidades. Aqui tem as palavras-chave, enfim, tem uma descrição, né, com os metadados. Então, são dois ambientes que eu acho que vocês podem utilizar de maneira bastante, explorar de maneira bastante efetiva, em busca de recursos para as atividades que vocês, as disciplinas, enfim, os cursos que vocês ministram. E, além desses dois ambientes, deixa eu colocar aqui só a referência também, aproveitar para deixar aqui já linkado, esse e o Relia. Eu queria dizer para vocês que existe um mapa, um outro que é um mapa global de recursos. A Andressa está dizendo que já usa o Relia, pelo que eu estou entendendo, né? Maravilha, Andressa. Quando a gente terminar essa parte, se você quiser compartilhar e contar também como é que você já usa, enfim, que apropriações você já fez aí desse espaço, pode ser interessante para os colegas terem um pouco de ideia, né? Abrir um pouquinho mais ainda, a ampliar as perspectivas dos colegas em relação à utilização desses ambientes e o que podem encontrar aí. Eu tinha aberto aqui a linha do tempo, eu tenho um mapa que é bem interessante, deixa eu ver aqui se eu encontro, que é um mapa, dentro da página da Educação Aberta, tem aqui o mapa global da educação aberta, de ambientes, espaços onde há recurso educacional aberto, ou seja, recurso educacional licenciado com uma licença aberta, em que você pode encontrar. Então, é uma iniciativa bem interessante, que ali eu coloquei dois ambientes que estão muito relacionados ao contexto brasileiro, né, o Relia e o EduCaps, mas aqui dentro do mapa global de produção de recursos educacionais abertos, a gente tem aí uma infinidade de outros repositórios, referatórios, onde se pode encontrar conteúdos. Então, é uma referência bastante interessante. Por fim, para a gente retomar, para a gente abrir para vocês para a conversa, eu vou também deixar esses links aqui colocados, que é esse guia de bolsa da educação aberta, onde essas estratégias que eu mencionei aqui estão comentadas, suas referências, quais são os principais elementos motivadores, que são essa temática aqui que eu acho bastante relevante, que se vocês quiserem a gente pode ainda conversar um pouquinho mais, que a gente já utiliza dentro das disciplinas que vocês organizam, certamente já inserem um montão de outros conteúdos
que estão criados aí fora, né, foram criados por outras pessoas, a gente insere esses conteúdos dentro dos ambientes que a gente, né, fomenta para os nossos alunos, mas muitos desses conteúdos, em geral, são gratuitos, eles não são abertos. E quais serão, na verdade, as restrições que estão colocadas, os impedimentos que, na verdade, estão colocados para que nós, professores universitários aí, né, formadores de opinião, seriam impedimentos que a gente, para a oferta, né, para a indicação e incorporação desse conteúdo dentro dos nossos cursos. Então, essa discussão entre aberto e gratuito é muito relevante, e aqui, especialmente no cenário acadêmico, né, universitário. Então, aqui nesse guia de bolso, todas essas questões estão de maneira sintética e objetiva colocadas. Há um outro, em termos aí de referências teóricas, tá? Há um outro que é o Caderno REA, pensado aí para professores, em todos os níveis educacionais, respondendo as principais perguntas, né, que se tem em relação à REA. E o livro REA, é um livro de 2012, mas que vai trabalhar, considerando aí principalmente as interfaces das referências teóricas que subsidiam o movimento e as estratégias que a gente tem desenvolvido e tem levado à frente. Finalíssimo, antes da gente abrir para as perguntas, eu queria contar para vocês esse espaço, mostrar para vocês esse espaço. Está num contexto pandêmico, a gente não pode ignorar essa realidade, ela tem marcado bastante a gente, mas o movimento REA também, como eu disse para vocês, né, se em todo o tempo do exercício da docência, a oferta de conteúdos, sejam eles de recursos educacionais, sejam eles físicos ou digitais, ela é indispensável para o que a gente termina fazendo nessas experiências de ensino-aprendizagem, na realidade em que a gente está colocado, ela é preponderante. E aí aqui a gente tem um conjunto de... Essa plataforma, organizada pela Wikimedia, vai mobilizar um conjunto de conteúdos de recursos educacionais abertos, só focados, só discutindo a temática da pandemia. Ela está em espanhol, mas também há alguns conteúdos aqui em cima, tem uma seção onde você pode indicar qual é a língua, né, em que você quer selecionar, quer visualizar os conteúdos, mas ele está aqui, e acho que é bastante relevante para a gente ver também que o movimento pela educação aberta é um movimento que constantemente é dinâmico, e que considera tudo que está acontecendo e que está posto, certo? Então, gente, esse momento de apresentação, de, socializar com vocês aí algumas referências, algumas questões de provocação inicial, já está feito. Queria que a gente usasse os momentos finais, principalmente para responder a perguntas, para tentar interagir com as questões que vocês tenham, e com demandas mais práticas, mais operacionais aí, que possam ter sido colocadas. Tá bom? Olivia perguntou, né, e aí já tentando seguir nesse caminho, se vocês quiserem abrir o microfone, a câmera, para a gente interagir e conversar, pode ser bastante útil esse momento. Vou tentar responder algumas das perguntas que já estão aqui no site, tá? Ou que já estão aqui no chat. A pergunta da Olivia, eu acredito que já foi aí colocada, né, Olivia? Existem sim alguns bancos, repositórios de recursos educacionais abertos, eu já mostrei para vocês, já socializei aqui também algumas dessas referências. Se alguém mais tiver alguma outra pergunta, quiser fazer alguma outra intervenção, a gente está aberto aí para isso, tá certo? Porque eu vou, e aí só sinalizando para a Ivana, né, que estava aqui me ajudando a mobilizar esse movimento, eu vou saltar, Ivana, aquela parte que seria a interação em busca de ir aos repositórios para buscar conteúdo, porque, considerando aí o tempo que a gente tem, eu acho que a gente não conseguiria realizá-la de maneira tão efetiva. Mas vou dedicar esse espaço para responder perguntas e interagir com vocês. Estamos aí à disposição, tá bom? Fica à vontade, Daniel. Deixa eu só colocar aqui para o grupo, todos esses links que o Daniel compartilhou já estão no Moodle, na parte de links importantes, e já estão compartilhados com vocês em links interessantes, importantes, e em materiais diversos. Então, podem acessar por lá também todos esses elementos. Passo. Está aberta a palavra. Então, querem perguntar alguma questão, querem alguma referência mais específica, enfim, estamos abertos aí, tá certo? Inclusive, queria dizer para vocês que essa provocação que a gente tinha pensado para o final aqui, que era de buscar, eu vi que vocês também têm aí atividades assíncronas, né? Quizá ela pode ser uma atividade assíncrona
para que, enfim, essa busca possa ser realizada pensando aí a realidade de vocês dentro de cada um dos contextos das disciplinas que são ofertadas. Daniel, Pois não, Val. eu tenho uma dúvida aqui. Uhum. Não sei nem se você vai saber assim, responder, mas é uma coisa assim, que eu estou pensando em função de um material que eu abri aqui, justamente de um dos links que você mandou, que é o seguinte: a gente sabe que esse material de licença aberta, né, ele é bem flexível para utilização e tal, mas quando quando um material foi depositado em algum lugar para eu acessar, e, por exemplo, ele tem algum problema de ordem, de legislação mesmo de direitos autorais, né? Isso passa por um crivo, não quero chamar crivo assim, mas isso passa por algum filtro quando isso está sendo depositado numa plataforma. Porque, por exemplo, eu acabei de fazer um teste, peguei um trabalho aqui e estou vendo que tem figuras de um livro que eu conheço e não está citada a fonte. Uhum. Isso já me deixou, já me acendeu uma luz de alerta, né? Então, eu não sei nem se você vai saber explicar isso, né? Mas como existe? Tem algum tipo, assim, de averiguação? Enfim, ou isso fica na responsabilidade de quem vai utilizar o material tomar cuidado com isso também. Tá? Já te agradeço por tudo. Foi ótimo isso aqui, esse momento. Maravilha, Val. Essa provocação é bastante pertinente, mas antes de responder, eu queria convidar você e todo mundo a pensar em dois contextos, né? O primeiro contexto é esse de que a gente organiza e fomenta, enfim, várias aulas online, ou, enfim, as disciplinas que a gente ministra, e que aí, nesse contexto, nesse ambiente, diversos conteúdos são sugeridos, são sinalizados para os alunos, enfim, vídeos, por exemplo, né, de maneira bastante recorrente. Essa é uma estratégia bastante recorrente. Outros conteúdos que estão aí com licenciamento, que em geral é posto sob copyright, certo? E que, enfim, não permite, muitas vezes, inclusive, nem permite que eu fizesse essa incorporação dentro do que seria a minha disciplina, enfim, mas a gente termina fazendo. Outro é esse que você menciona, em que eu tenho um material, um recurso educacional aberto, que, apesar de estar ali colocado com uma licença aberta, incorpora conteúdos que não são abertos. Conteúdos que estão, na verdade, que têm uma propriedade de outra natureza, né? Estão com restrições de direito autoral. O movimento de educação, pela educação aberta, enfim, o movimento REA, ele vai fomentar exatamente essa perspectiva que a gente comentava antes. Considerando que aquele material tem um problema, e aí, no caso, relacionado especificamente ao licenciamento, mas pode ser um problema também de ordem técnica, de ordem teórica, e que, enfim, que compromete de alguma maneira o conteúdo daquele material, a ideia é que, sim, eu posso, se ele está disponibilizado, por exemplo, não só sobre uma licença livre, mas por um formato livre, eu posso me apropriar daquele conteúdo, posso revisá-lo, posso fazer as alterações necessárias, inclusive suprimindo material que não estaria ali, não deveria estar ali por não ter uma licença livre, e posso, enfim, fazer os usos e as apropriações que eu queira, que sejam mais pertinentes. Esse é um cuidado extremamente importante. Eu posso, sim, disponibilizar um material que eu criei com uma licença aberta, mas eu preciso me certificar de que os conteúdos que eu vou inserir nesse material que eu estou criando, eles guardam a mesma relação de propriedade, né? Eles precisam também estar disponíveis sob licenciamento livre ou sob licenciamento que corresponda à utilização. Por exemplo, sobre domínio público. Então, há alguns materiais que não estão, alguns conteúdos, e eu queria recuperar também essa matemática que me interessa muito, mas que a gente usa recurso educacional aberto, mas considerando que um recurso educacional não é somente um recurso que foi pensado, planejado, criado para a experiência educativa em si mesma, não? Então, eu posso estar falando aí especificamente de uma música, eu posso estar falando especificamente de qualquer outro tipo de conteúdo, de qualquer outro bem cultural que foi criado, foi produzido, e que eu estou, dado o fato de estar licenciado de uma maneira livre, eu estou incorporando para o meu recurso educacional. E aí, pensando aí, talvez num curso, talvez num plano de aula, talvez, enfim, em algum desses outros elementos, né? Então, considerando essa realidade, aí tentando responder de maneira mais objetiva a sua pergunta, é importantíssimo verificar, não há um crivo, ou seja, uma entidade que certifica, que licencia, que referencia o que é um determinado recurso educacional, mas exatamente porque isso iria na contramão do que a gente entende,
que é, como você menciona aí, um trabalho colaborativo, um trabalho em que nós não nos colocamos apenas como consumidores do conteúdo. Nós estamos ali como gente que vai se apropriar desse conteúdo na perspectiva das garantias que são oferecidas pelo licenciamento, mas para dar a ele uma função, um direcionamento que se relaciona com as intenções que a gente tem, com a intencionalidade que a gente tem. E nesse movimento, o nosso próprio processo de autoria também se coloca, né? E aí pode, tanto no sentido como eu mencionei, né? De fazer as correções, de fazer as adaptações necessárias, enfim. Outros, espero ter aí respondido, a Val, de nada. Alguém mais tem alguma outra pergunta, alguma outra intervenção, tem alguma outra questão sobre o próprio movimento? Enfim, então aí. Eu tenho só uma colocação, Daniel, mas não é nem uma colocação, é uma preocupação em tempos de fake news e de tanta propagação de ódio e de práticas tão equivocadas. A minha preocupação é como é que os REA acabam se comportando enquanto difusores desse tipo de, já que não existe nenhum tipo, a não ser o próprio a autorregulação, né? O quanto é que os REA não possam ser utilizados como elementos difusores de fake news ou de... Por exemplo, eu sou da área da história, né? Eu fiz faculdade de história, então, para você propagar fake news ou uma pós-verdade, é muito fácil que isso aconteça. Então, me preocupa um pouco, não tendo o crivo de uma editora ou de profissionais que separem o joio do trigo, o risco de que isso seja autorregulado e de que acabe propagando material, eu não diria nem fake news, material criminoso mesmo. Claro. Então, eu sei que isso na verdade, são só pensamentos, preocupações, não existe uma resposta com relação a isso. Eu só queria saber seus pensamentos com relação a isso. Obrigado, Ivana, pelo questionamento. Eu acho que ele é super pertinente, mas eu também queria convidar vocês a fazer uma reflexão nesse sentido, né? Primeiro, dizer que dentro dos repositórios, existem, desses 2 repositórios, principalmente, que eu mencionei, né? Tanto o Relia, você, inclusive, pode colocar menções às utilizações que você realizou, então, comentários, né? Então, você pode, por exemplo, verificar quais foram não só, você tem ali os links colocados, mas você também tem os comentários das pessoas dizendo em que utilizações fizeram, que recomendações fazem, e aí nesses comentários elas podem incluir também erros, questões que estão ali problemáticas naquele material que está referenciado, e dentro do EduCaps existe sim um processo de curadoria. Perceba, curadoria no sentido de categorizar cada material, cada recurso educacional que foi inserido ali, colocando em suas áreas de maneira mais adequada, né? Possivelmente, como é feita uma autoinserção, cada autor pode colocar esse conteúdo ali, e o processo de curadoria por trás, né, da equipe do EduCaps, é muito no sentido de organizar esse material, mas também de validar ele, de verificar se existem, equívocos e tal. Mas, assim, acho que a principal questão não é o que está colocado, o principal elemento ali não é verificar se o material tem qualidade ou não tem qualidade, se ele pode ser utilizado ou não. E aí, nesse sentido que eu queria também recuperar essa reflexão, né? A gente, enquanto professor, na medida em que recupera um recurso educacional para um contexto da nossa sala de aula, seja ele qualquer... Note, eu estou falando de recurso educacional, não necessariamente os abertos, a gente faz essa análise, né? Se ele colabora, se ele reforça esses discursos de ódio, ou enfim, se ele dialoga com os valores e com as questões que a gente quer defender e quer reforçar. E aí, na medida em que eu faço essa seleção, essa curadoria, para incorporá-los no meu cotidiano, na minha realidade de sala de aula, eu posso fazer também esse filtro considerando a dinâmica dos REA, não? Então, eu posso pensar se aquele conteúdo efetivamente pode ser, ele condiz, ele está dentro desses parâmetros esses critérios que eu elenquei, né?
Então, eu acredito que uma resposta possível seja essa. E eu acredito que os movimentos colocados dentro do ambiente de rede, dentro do ambiente web, eles são movimentos de autorregulação, sim, eles permitem essa horizontalidade que muitas vezes é utilizada de maneira inadvertida, de maneira problemática, mas eles também garantem aí, dão a possibilidade de interferência e de criação de múltiplos produtos, de múltiplos movimentos em si mesmo. Então, no final das contas, eu acredito sim acredito bastante nessa autorregulação. E acredito também que no conjunto aqui, especialmente da perspectiva, né, acadêmica, universitária, em que a gente está falando de ambientes em que professores universitários podem beber para aportar materiais para suas dinâmicas de aprendizado, de ensino, aprendizado, vocês têm total condição de validar, de analisar e de perceber quais são esses materiais, quais são as limitações deles, contribuir para melhorar esses materiais, devolvê-los aos seus ambientes, aos repositórios, enfim, com melhorias e com críticas, enfim. Então, esse movimento, eu acredito muito nele e acredito que ele pode ser bastante profícuo. Mas, sim, ele também dá margem para apropriações inadequadas. Como também, e aí é muito para questionar também esse lugar da verdade que você comentava, né? Você da área da história certamente sabe disso, bom, não é pelo fato de que uma editora ou que um corpo editorial, um conjunto de autores aí referenda e atesta determinado material educacional que ele é pleno, é isento. Então, no final das contas, todo e qualquer material que a gente vai recuperar para o nosso espaço de ensino-aprendizagem vai precisar passar por esse nosso crivo de percepção, não? Se ele se adequa àquilo que a gente pretende, se ele realmente dialoga com os valores que a gente defende, com os próprios valores que a universidade entende como sendo importantes, enfim. Tá bom, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode agradecer ao Daniel pela participação, foi maravilhosa a sua fala, acho que contribuiu muito com tudo que a gente vem discutindo, queria te agradecer e dar aberto aqui, na verdade, encerrar a sua participação. Alguém tem mais alguma pergunta? E te agradecer mais uma vez pela riquíssima tarde que nós passamos. Raquel, Daniel, eu teria que sair. As pessoas já estão se despedindo. Professor Quem Silvio. tem pergunta? Pode falar, Silvio. Eu tenho uma pergunta. Obrigado, Daniel, aí pela exposição, realmente foi bem informativo. Aí eu aqui clicando numa sugestão de um repositório, por exemplo, o Wikipédia, eu digitei aqui o que é o assunto do momento, né? Covid-19. Aí aparecem várias imagens, a curva epidemiológica, dados da China, do mundo, etc. Mas a minha dúvida é o seguinte, porque é uma plataforma interativa, né, que o pessoal vai colaborando e etc. Mas até que ponto, por exemplo, eu posso citar que eu tirei alguma informação do Wikipédia? Bom, os dados que estão colocados, em geral, as publicações, né, esqueci a palavra, mas assim, os verbetes, né, é a melhor maneira de dizer. Os verbetes que estão colocados na Wikipédia, em geral, na medida em que um autor faz essa inserção, ele é convidado, ele é necessariamente preciso inserir quais foram as referências que ele utilizou, né? Então, você pode fazer a referência direta à Wikipédia, mas também pode fazer a referência, pode ir direto à fonte onde aquele verbete, aquela indicação foi colocada, né? Então, eu acho que esse é uma das estratégias, inclusive para validar, porque, claro, na medida em que o autor de um verbete foi até um determinado site, conteúdo da internet, para buscar, para se basear na construção daquele verbete, há também um nível de interpretação dele, né? Então, se eu posso ir direto à fonte que está colocada ali, eu posso também não só validar o verbete, mas posso ter outras percepções a respeito do que é aquele conteúdo, né? Ok, obrigado. Nada, professor. Tá bom. Muito obrigada, Daniel, mais uma vez. E obrigada a todos e todas pela presença. E nos vemos na próxima semana.